Não há fé, nem coragem, nem sacrifício em fazer o que é conveniente. O que você diz para aqueles espectadores que não perseguem seus sonhos e estão presos em suas carreiras porque têm muito medo de correr riscos e perseguir algo significativo? Bem, a primeira coisa que eu diria é que você deve ter medo de correr riscos e perseguir algo significativo. Mas você deveria ter mais medo de ficar onde está, se isso o deixa miserável. Você está pagando um preço por ficar sentado e miserável. O tempo está passando, e se você está infeliz no seu trabalho agora e não muda nada, em 5 anos você será muito mais miserável e muito mais velho. Mas não é um luxo buscar o que é significativo? Eles pensam que é um luxo, eles têm filhos, pagamentos e empréstimos. Eles acham que é um luxo perseguir o que gostamos. Mas eu discordo. Não estou falando sobre o que faz você feliz. É um luxo perseguir o que te faz feliz. É uma obrigação moral perseguir o que você considera significativo. E isso não significa que seja fácil. Pode exigir sacrifício. Se você precisa mudar de emprego, digamos que você tem uma família e filhos e uma hipoteca, você tem responsabilidades que já escolheu. Você não pode simplesmente sair impunemente e dizer: bem, eu não gosto do meu trabalho, eu saio. Isso não é uma estratégia, mas o que você pode ter que fazer é pensar: este trabalho está matando minha alma. Tudo bem, então o que eu tenho que fazer sobre isso? Bem, eu tenho que procurar outro emprego. Bem, ninguém quer me contratar. Tudo bem, talvez você precise se educar mais. Talvez você precise atualizar seu currículo. Talvez precise superar seu medo de ser entrevistado. Talvez precise afiar suas habilidades sociais. Você tem que pensar sobre essas coisas estrategicamente. Se você vai mudar de carreira, tem que fazer isso como uma pessoa inteligente e responsável. Isso pode levá-lo a alguns anos de esforço para fazer da maneira correta. Nós, seres humanos, fomos construídos para lutar. Fomos feitos para lidar com o mundo, para lidar com a realidade. Você quer um desafio, e a melhor maneira de você assumir um desafio é porque um desafio o fortalece. Então você não quer estar seguro, você quer ser forte, e você fica forte ao assumir grandes desafios. E assim você traça seu destino no mundo, e você recebe as flechas e os golpes do destino. E você se torna mais forte enquanto está fazendo isso. Você pode falhar, e a fortuna pode acabar com você, mas é a sua melhor aposta. E você sabe que as pessoas tiram sucessos inacreditáveis de falhas catastróficas? Não estou dizendo isso de forma ingênua. Você sabe perfeitamente o que acontece com as pessoas. Você sabe que elas estão indo bem na vida e então pegam câncer e 6 meses depois estão mortas. E todo o heroísmo do mundo não vai salvá-las naquele ponto. Mas não é esse o ponto. A vida é limitada pela mortalidade, mas isso não significa que você não lute e se desenvolva competindo. E você minimiza a quantidade líquida de sofrimento no mundo. E isso é alguma coisa. Se compare com quem você era ontem, não com quem outra pessoa é hoje, porque você precisa ter uma hierarquia de melhoria. Você precisa almejar alguma coisa. E isso significa que você será menor do que as pessoas que já alcançaram algo nessa dimensão. Então, a questão é: quem você deveria derrotar na análise final? A resposta é que você deve derrotar seu antigo eu. Você deve estar constantemente tentando fazer isso, e você terá uma luta justa para você também, porque você é o único que teve todas as suas vantagens e desvantagens. E se você quiser competir de forma justa com alguém, então você deveria estar competindo consigo mesmo. Se você está melhorando a si mesmo, então o que você está fazendo é competir com seu eu inferior. E então você também pode perguntar: bem, o que é esse eu inferior? Esse eu inferior seria ressentido e amargo e agressivo e em busca de vingança e todas aquelas coisas que acompanham ter um caráter moral negativo. E essas são coisas que interferem em sua capacidade de progredir à medida que avança pela vida. Então, é muito necessário entender que é por isso que eu tenho enfatizado essa ideia de responsabilidade pessoal. É como se a responsabilidade pessoal fosse competir consigo mesmo. É ser um pouco melhor que você mesmo no próximo dia. E melhor de alguma forma que você possa realmente gerenciar. E isso é humildade. Tipo, eu sou uma pessoa falha. Eu tenho todos os meus problemas. Eu poderia ser tão bom quanto a pessoa X? Não. Essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é: você poderia estar um pouco melhor amanhã do que o seu eu atualmente falho? E a resposta para isso é que se você tiver humildade suficiente para estabelecer a meta devidamente baixa, então você pode ser melhor amanhã do que está hoje. E você pode dizer: bem, qual é a maneira certa de estar no mundo? Se é que existe tal coisa. E não é agir de acordo com um conjunto de regras, é tentar transcender continuamente a coisa falha que você é atualmente. E o que é tão interessante nisso é que o sentido da vida deve ser encontrado nessa perseguição. Bem, a questão fundamental é que a vida é trágica e muito difícil.
trágica e difícil para todos, e também está contaminada pela malevolência, porque não importa quão trágicas as coisas sejam e difíceis, sempre tem alguma coisa idiota que você ou outra pessoa poderia fazer para piorar ainda mais do que tem que ser. E é assim que é a vida. E você precisa de um antídoto para isso, que pode te amargurar. O contato constante com isso, não apenas a tragédia, mas a tragédia combinada com traição e malevolência, que torna tudo ainda pior, especialmente se for autoinduzido. Você precisa de algo para contrastar com isso, para que você não fique amargo e ressentido. E o que você se opõe a isso? Fazer algo que valha a pena por si só. A própria definição diz que você precisa de algum motivo para sair da cama em um dia terrível, porque você tem algo bom para fazer. Bem, qual é a melhor coisa que você pode fazer? Transcender seu eu atual, miserável e sem sentido. O sentido deve ser encontrado nisso. E esse é um significado que está associado à responsabilidade. Uma das coisas que tenho tentado expor claramente é que a vida é difícil. Ela é contaminada pela malevolência e traição que podem te deixar amargo. Você precisa de um significado para compensar isso. Onde está o significado? Ele não é encontrado em direitos, nem em prazer impulsivo, mas na responsabilidade. Você assume a responsabilidade por si mesmo, então você cuida de si mesmo. Se você for bom nisso, você tem algum excedente sobrando para levar. Cuide da sua família. Se você for bom em ambos, então você tem algum excedente sobrando para cuidar de sua comunidade. Esses são fardos pesados. Pegue os fardos que você encontra significativos. A melhor maneira de pegar o fardo é continuar melhorando a si mesmo, e é aí que o significado deve ser encontrado. E então esse significado está na autotranscendência contínua, que é deixar seu velho eu morrer e o novo eu renascer. Mesmo que as coisas estejam indo muito bem para você agora, vai haver um tempo no futuro onde as coisas serão difíceis. Você sabe que vai ficar doente, um membro da família vai ficar doente, um sonho vai desmoronar, você vai ficar incerto sobre sua situação de emprego. É como se a enchente estivesse chegando. O apocalipse está chegando. Esse é sempre o caso na vida, e você tem que estar preparado para isso. E a questão é, como se preparar para isso? E a resposta para isso é encontrar uma maneira de ser que funcione mesmo sob as circunstâncias mais ousadas. Você tem a possibilidade de se levantar lentamente da miséria. Você tem a possibilidade de fazer exatamente o que o lutador faz quando está derrotado, que é dizer, bem, independentemente das circunstâncias que poderiam ter levado à minha derrota, como se houvesse erros por parte do árbitro, não há tempo para reclamar sobre isso. Esta é a hora de fazer um balanço do que fiz de errado para que eu possa melhorá-lo no futuro. E essa é a atitude certa. A sua melhor posição estratégica é: como sou insuficiente e como posso corrigir isso? É isso que você tem, e a questão é que você é insuficiente e você poderia retificá-lo. Ambos estão ao seu alcance se você mirar baixo o suficiente. E eu não quero dizer para não mirar e não quero dizer para não mirar para cima. Mas você tem que aceitar o fato de que pode definir uma meta que pode alcançar. E não vai haver muita glória nisso para começar, porque se você não está em muito boa forma, o objetivo que você poderia alcançar amanhã não é muito glorioso, mas é um inferno muito melhor do que nada e supera o inferno da amargura. E é muito melhor do que culpar outra pessoa. É muito menos perigoso. E você poderia fazer isso. E o mais legal é que é um passo em uma jornada muito longa e começa a se compor em você. Então, um pequeno passo hoje significa que você está em posição de tomar um passo um pouco maior no dia seguinte. E então isso o coloca em posição de assumir um passo um pouco maior no dia seguinte. E você faz isso por 2 ou 3 anos, você está começando a correr. Não sei quantas pessoas vieram e me disseram, é tão estranho. Elas disseram, bem, comecei a arrumar minha cama e isso fez toda a diferença. Bem, sim, você decidiu mirar para o alto, e a primeira concretização disso foi que você arrumou sua cama. E você pensa, bem, isso não é nada heróico, é como se não fosse, mas mirar para o alto é heróico, isso é alguma coisa. E então, ao se rebaixar ao ponto em que você não está acima da bagunça em seu quarto, você sabe que não é superior a isso. Você se rebaixa para que você se endireite, você é grato pelo que você tem bem na sua frente, e você cuida disso, você coloca em ordem. É como se de repente as coisas começassem a melhorar. E uma das razões pelas quais o público está respondendo ao que eu tenho dito em minhas palestras e ao que eu tenho escrito, é que eu não digo às pessoas que elas estão bem do jeito que elas são agora. Eu digo, não, você poderia ser muito mais do que você é. E eles ficam aliviados com isso, você vê? Porque se você está em um lugar escuro e terrível, e alguém diz que você está bem do jeito que você é, então você não sabe o que fazer. É como, não, eu não estou. Estou tendo um tempo terrível e estou sem esperança. E o que você quer dizer a um jovem de 17 anos?
Você está bem do jeito que você é? Não, você não está. Você tem 60 anos para viver. É melhor você melhorar. E você poderia ser muito melhor. Você poderia ser incomparavelmente melhor em múltiplas dimensões. E na busca por isso, o melhor, é onde você encontrará o significado em sua vida. E isso lhe dará o antídoto para o sofrimento. O truque é que você tem que escolher um caminho da disciplina. Você tem que escolher um caminho de disciplina. É por isso que costumo dizer aos meus clientes, especialmente os jovens, eles dizem: bem, eu não sei o que fazer. É assim. Ok, ninguém sabe nada. A melhor coisa que você pode pensar é colocar o melhor plano que você tem em prática. Não vai ser perfeito e vai mudar ao longo do caminho, mas vai mudar em parte porque você se torna disciplinado seguindo o caminho, e à medida que você se torna disciplinado, você se torna mais sábio. E à medida que você se torna mais sábio, você se torna capaz de formular planos cada vez melhores. Você pode começar vagamente e confuso e desenvolver um plano que não seja tão bom. E você começa a implementá-lo. E então você acumula sabedoria incremental à medida que implementa seu plano falho. E isso permite que você conserte o plano. E isso faz parte desse processo de autoaperfeiçoamento incremental. É como se, bem, imagine que você tem $100.000 para comprar uma casa. Então você vai lá e vai olhar para essa casa e é como: Jesus, essa casa, cara, ela precisa de muito trabalho. E é como: bem, mas é tudo que eu tenho agora. Você vai fingir que a casa está bem do jeito que está, ou você vai procurar onde está podre, e onde o encanamento não funciona, e onde o fogão não funciona. Você tem que ir e olhar e ver onde tudo precisa ser consertado. E é assim que você se torna um homem forte.